programas aí. Olá, muito boa tarde, bom dia e boa noite, a depender do fuso horário que nos está a ouvir. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Este é o Ponto de Vista, uma das ramificações da educação, né? Conhecimento em movimento. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos em torno de um tema cuja sua finalidade vem para transformar, mudar o nosso posicionamento, mudar a nossa forma de olhar para que saibamos de facto responder às exigências sociais. E não sendo diferente, como sempre, temos aqui dois convidados de facto de calibre e importância, especialistas, né? Como dissemos, temos trago pessoas de calibre, categoria para de facto nos levar o conhecimento necessário. E sejam muito bem-vindos os nossos convidados. Este é o programa Ponto de Vista. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante: separação familiar. De facto, traumas ou liberdade. É um tema que, na verdade, tem sido alvo de discussões, tem sido alvo de muitas questões de desavença, muitas questões de problemas e problemáticas sociais e tem lesado a nossa juventude e o futuro do nosso país. Então, estamos aqui com especialistas para, de facto, discorrermos em torno deste mesmo tema. À direita, estamos com a Diosani Costa, ela que de facto é psicóloga, né? É estudante de psicologia, Exato. é escritora e, melhor do que nós, ela vai se apresentar. Bem-vinda, Diosani Costa. Muito obrigada, Mariano. Muito obrigada desde já pelo convite e vamos promover ciência. Vamos promover ciência. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. À minha esquerda está o Dr. Cristómo Chipa, ele que de facto é advogado e conselheiro matrimonial. Dr. Cristómo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mariano. Mais uma vez, quero reiterar os meus agradecimentos à educação, de forma especial ou particular ao programa Ponto de Vista. Estamos aqui para dar o nosso ponto de vista e colocar o conhecimento em movimento. Muito obrigado. Dr. Crisóstomo, né? Perdão, perdão ter errado o seu nome. Muito obrigado pela presença e, na verdade, estamos aqui para discutir em torno de um tema de calibre importância, como disse a priori, e hoje, na verdade, tem se discutido muito sobre este tema e nós queremos compreender a nossa sociedade lá a casa, o pessoal que nos acompanha, queremos compreender da melhor forma possível este tema. Então, em gestos de introdução, separação familiar, traumas ou liberdade, doutora Diosane, para, de facto, em questões introdutórias. Exatamente. Para todo e qualquer que estiver ligado à área de psicologia, sempre dirá, é relativo, depende. Ok. Então, nós temos a visão de que ambas as propostas aplicam-se. Claro que a separação familiar pode ser trauma, como também pode ser liberdade, a depender do contexto e da situação, da história envolvida em que a mesma separação se aplica. Ok. Muito obrigado. Em gesto de introdução, É isso. de facto, há uma relatividade na observação dos casos, né? Exatamente. E lá mais para frente a doutora vai discorrer melhor sobre então, o que é que está na base dessa relatividade. Isso. Doutor Crisóstomo, então, em gesto de introdução, o que é que nos tem a dizer sobre este nosso grande tema? Em gesto de introdução, na verdade, Boa. o divórcio ou a separação familiar, liberdade ou trauma. De antemão, eu vou remando em direção ao que a minha colega de painel acabou de dizer. Vai variando a situação, as circunstâncias, as histórias, os sujeitos envolvidos. Pois. Mas, em contrapartida, por ser um conselheiro matrimonial e por ser jurista, Boa. eu diria que a família, por ser o núcleo da sociedade,
Nós prezamos constantemente a união entre famílias e nós sabemos das consequências que a separação da família traz, Exatamente. mas também sabemos das consequências que relacionamentos que vão se mantendo na frustração também trazem consigo. Mas eu ainda assim eu diria que é mais trauma do que liberdade. Ok. É mais trauma do que liberdade. Não que em algumas circunstâncias não seja liberdade. É mais trauma do que liberdade. Ok. Certo. Mas é uma questão muito, muito interessante que traz. Nós queremos saber a fundo, não é? Porque é que o divórcio em si só é mais trauma do que liberdade? O que é que está na base desta questão a ser assim? O que está na base dessa questão é o ambiente propício que a família causa ou proporciona, tanto para os filhos, como membro dessa mesma família, e para ambos os cônjuges. Ok. Desta feita, eu diria que nós sabemos que na separação dos pais, seja ela consensual, seja ela conflituosa, os filhos acabam por sofrer cada vez mais. E nessa perspectiva dos filhos sofrerem cada vez mais, nunca devemos esquecer que os filhos são membros de uma comunidade religiosa, são membros de uma sociedade assim no âmbito geral, e que aquelas frustrações que cada filho vai vivendo, ele vai transportando aquilo para a sociedade. E ao transportar aquilo com a sociedade, aquilo para a sociedade, nós temos registrado que não têm sido comportamentos saudáveis, não têm sido, às vezes, atitudes saudáveis para mantermos uma determinada sociedade e saudável. E nesta mesma perspectiva, acabamos por perder aqueles que são os nossos primos, filhos, sobrinhos e irmãos, com a separação dos pais. Agora, quanto à liberdade, é conforme eu mencionei, tão logo que comecei, existem relacionamentos abusivos. Existem relacionamentos que têm mais pressupostos negativos em relação a positivos e que, na verdade, as pessoas conscientemente devem libertar-se deste fardo. Mas não devemos olvidar aqui a responsabilidade que cada um tem, porque um relacionamento é sacrifício. Não são simplesmente conjuntos de momentos bons, viagens, né? Conforme nós vemos, presentes, buquês, chocolates que as senhoras gostam, uma boa refeição que nós homens gostamos, um bom tratamento. É que existem sacrifícios. Na verdade, com a experiência que eu fui ganhando com o tempo, eu encaro até agora o casamento como uma prática que os agricultores levam sempre em mente. Eu acho que o caro moderador já lidou com alguma circunstância de uma árvore de limão e de laranja, uma árvore de laranja e limão juntas, quase que comungando do mesmo caule. Como é que aquele processo funciona? Aquele processo é separar as duas árvores ao meio. Então, logo que separa-se ao meio, juntam-se as mesmas e amarram, colam. E o casamento é saber mortificar uma parte de nós para priorizarmos que a outra parte do nosso parceiro fique ligada. Por isso que, a nível teológico, tornam-se uma só carne, um só sangue, e que Deus uniu o homem e não separa. Por aí. Há um ponto interessante que eu fui analisando. Eu não sei se é o que estou a perceber diferente. O doutor primeiro afirmou que para si, ou para o doutor, o divórcio é mais uma questão de trauma, não é? Não liberdade. E depois foi fundamentando sobre a liberdade. Doutora Diosane, corrobora com a mesma visão do doutor, que a separação, o divórcio é mais questões de trauma. E nós aqui vamos fazer um link. Esse trauma é para os filhos ou para o casal? Olha. Porque o trauma está aí separado. Pode ser para a mulher, para o homem ou para os filhos. Exatamente. Então, no teu modo de olhar, corrobora com a afirmação do doutor? Se não, por quê, neste caso? Exatamente. Muito obrigado. A afirmação do doutor, claramente que eu concordo, mas é necessário que eu faça uma aplicação. Porque
tal como eu já disse, ao falarmos desse tema, liberdade, trauma, é necessário que nós façamos a separação das partes envolvidas. Tem Ok. o cônjuge, os cônjuges, ou pelo menos o casal, e existem os filhos. Porque muitas das vezes a separação pode ser liberdade para o casal e trauma para os filhos. Pode ser, muitas das vezes, trauma para o casal e liberdade para os filhos. Então é importante que nós façamos essa separação. Agora, fazendo uma contextualização, que é muito importante, dentro da nossa realidade social, pelo modo como muitas das vezes os casais levam a própria separação, acaba sendo mais traumático para os filhos. Por que eu digo isso? Porque após a separação do casal, primeiramente é que muitos deles, quando decidem separar-se, não têm um acompanhamento profissional, não é? E muitas das vezes não sabem como lidar e como passar essa informação aos filhos, de modos que o luto da separação, porque imaginem, a separação é um luto, vai gerar dor. Nós, em psicologia, dizemos que toda e qualquer perda que gere dor, ou seja, uma perda de algo que seja importante para mim, quer seja um telemóvel, quer seja um familiar, quer seja um emprego, quer seja um relacionamento, a perda daquilo origina um luto. Então, quando o casal separa-se, automaticamente vai gerar um luto, vai gerar dor. Por quê? Porque é a perda de expectativas, de sonhos, de futuros, porque nós não nos juntamos com a previsão de nos separar. Okay. Primeiramente, isso, duas pessoas não se juntam com a perspectiva de que no futuro nós vamos nos separar, não. Okay. Muitas das vezes o que leva à separação são as circunstâncias. E dentro dessas circunstâncias nós vamos apresentar duas. Algumas que podem ser geradoras de traumas para os próprios intervenientes, o próprio casal, e outras que podem ser geradoras de liberdade. Ok. Por exemplo, se a causa da separação é movida por motivos de incompatibilidade de objetivos, talvez chegou uma altura que o casal vê que um quer focar nessa coisa, o outro quer focar naquela, e parece que ambos já não fazem bem um ao outro, e consensualmente eles decidem, olha, sentam e conversam, acreditamos que pelo mal que temos feito um ao outro é melhor que sigamos as vidas separados. Dentro desse âmbito, eu acho que é de certeza que a separação não vai gerar trauma. Não vai gerar trauma para as partes envolvidas. Não vai gerar trauma para exatamente para o casal. Para o casal, porque a parte dos filhos vem muito em função da idade que os filhos têm. Por quê? Porque nós precisamos fazer a distinção. Se o casal tem filhos, crianças ainda, compreendidos dos 10 anos para baixo, a compreensão pode ser outra de um filho que já é adolescente. Ok. Falar para nossos telespectadores. Exatamente. A compreensão vai ser diferente de um filho que já é adolescente. Poxa. Porque imaginem, vamos usar esse exemplo. O casal decide separar-se por incompatibilidade de objetivos. Eles percebem que já não fazem bem um ao outro. Conversam, sentam, chegam à conclusão, olhem, vamos divorciar-nos. Ao passar essa informação para os filhos, há um teórico da psicologia, Piaget. Ele fala da teoria sobre o desenvolvimento cognitivo da criança. E a certa altura, a certa idade, a partir dos 11, 12 anos, a criança começa a ter pensamentos abstratos. Ela já tem a capacidade de analisar e de refletir sobre as situações que estão a acontecer. E se os pais, por exemplo, decidiram separar-se, vão sentar com os filhos para explicar essa situação claramente, isso até provavelmente vamos avançar mais para frente, mas claramente de forma responsável e madura. Ok.
de forma responsável e madura. Se eles passarem bem essa informação, muito provavelmente os filhos vão lidar com essa separação de um modo mais compreensível, mas tem um porém, a depender do modo como os pais se vão relacionar com eles depois da separação. Ok, mas queremos aqui perceber se quando há divórcio, na verdade, há esta necessidade, doutor, de ter traumas para os filhos. Como é que a separação dos pais ou do casal não crie traumas aos filhos? Né? Porque a doutora Diosane disse que a separação, se for de facto sadia ou for de forma assertiva, os dois decidem se separar, ao casal pode não trazer traumas nenhuma. Desculpa. Agora, para os filhos, como é que podemos evitar, de facto, as causas para os filhos? Ou necessariamente a separação traz mesmo traumas aos filhos, ou é uma questão só de como dizem na gíria, de exagero emocional? Traz mesmo trauma, doutor? Aqui, de forma contextual. Na verdade, o ponto focal nisto tudo é o modus operandi dos pais. Conforme eles vão digerindo, conforme eles vão materializando o processo do divórcio, que é o processo da separação. Vejamos, conforme a doutora Dio disse, se os pais procederem no divórcio de uma maneira responsável, eticamente possível e moral ou emocionalmente aceitável, é claro que a princípio não cria constrangimento para os filhos. E tem outro segundo fator, que é a convivência depois do divórcio. Vamos supor aqui, se os pais divorciaram-se e o pai, e normalmente é de lei, as mulheres são as mais favorecidas, a guarda dos filhos vai sempre para a mulher, e o pai nunca parou de cumprir com as suas obrigações, é claro que a relação será saudável. Mas tem um outro quesito que vem mais tarde, é o estilo de vida que o pai escolhe ou a mãe escolhe também. O que depois influencia consideravelmente, porque vejamos, depois do processo de divórcio, existem homens ou mulheres que quase que fazem uma regressão psíquica, mental, emocional, racional. Já eram adultas, passam a ser adolescentes. É o quê? Pelo ar que a liberdade lhes espelha. Eles vão dizer assim, sou livre, por agora acho que tudo me convém. Isso é um dos fatores que também influenciam na situação traumática dos filhos depois da separação dos pais. Vejamos, separou-se, young forever, jovem para sempre. E deixa os filhos das 18, volta às 7 horas, porque ela tem que curtir a vida, porque agora é solteira. É claro que aquilo vai influenciar consideravelmente, porque os filhos estavam acostumados a ter um mais velho, a estarem sob a tutela de um mais velho, nesse caso o pai ou a mãe, ou então o pai e a mãe dentro de casa. E os filhos agora começam a estar sozinhos, eles começam a pensar, se o papai e a mamãe não se separassem, nem que a mamãe fosse, nós estaríamos aqui com o papá. Exato. E depois o que é que vai acontecendo? Depois são as coisas que vão acontecendo naquele processo do abandono dos filhos, por essa fase que o pai ou a mãe está a viver. O pai normalmente deixa de ver os filhos, quando chega, atira aí o saco de arroz e a caixa de massa, fez a transferência, acabou, e começa a inventar desculpa nas reuniões da escola dos filhos. O filho vai apresentar uma peça teatral, o filho canta, dança, e então essa toda a convivência depois do processo de divórcio é que influencia consideravelmente na situação traumática ou não traumática dos filhos. Sim. A doutora Diosane trouxe aqui uma perspectiva do divórcio de forma pacífica. Acontece que temos visto casos, a mulher se separou, tem outro marido. Tem outro marido, trazem em casa, o filho tem que chamar aquele marido de pai. Depois tem um pai que vem visitar, de facto, em casa. Será que esse todo o processo de separação e voltar a ter um contato com as outras pessoas, existe mesmo uma separação assim de forma pacífica que não traz traumas aos filhos? Ou no fundo, então, todo tipo de separação dos pais há sempre uma consequência traumática aos filhos?
eu digo que é muito relativo. Isso depende, porque imagina, Mariano, existem separações do casal, por exemplo, para o quesito vai ser liberdade. Quando estamos a falar de violência doméstica, imaginem. E normalmente violência doméstica ó, é mais comum ouvirmos que a mulher sofre de violência doméstica e vamos então por este exemplo, mas sabemos que o outro lado muitas das vezes também Temos sido. exatamente, mas em grande instância as mulheres são mais alvo de violência doméstica. As mulheres são as mais afetadas Ah, no processo de divórcio? É isso que quer transmitir? Não, Não necessariamente. Não, é porque imagina, divórcio são várias causas. Ok. Várias causas podem levar ao divórcio. Exatamente. Várias. Pode ser falta de respeito. Às vezes, olhem, existem homens que decidem separar-se mesmo porque as mulheres não respeitam. Ok. Então são várias as causas. São as mulheres que usam as calças do relacionamento. Exatamente. Então, mas nós estamos para a causa de agressão. A violência doméstica. Exatamente. Causa do divórcio, violência doméstica. Imagina que um filho, eu até ontem estava a falar com meu irmão de 10 anos, e eu lhe contei, olha, eu vou estar numa atividade, vamos falar sobre divórcio e se é liberdade ou trauma. Eu comecei a fazer-lhe algumas perguntas. E houve um momento que eu perguntei-lhe, ele foi também pela ideia de que é muito trauma. E depois eu apresentei-lhe um ponto, ele me disse, então é trauma e liberdade. Ok. Mas depois eu dei o exemplo de, imagina que tu visses, por exemplo, o papá a agredir a mamãe, ele tem 10 anos. Tu visses o teu pai a agredir a tua mãe, sempre e sempre. O que tu pensarias disso? Ele até me deu uma resposta que eu fiquei muito surpreendida. Ele me disse, olha, eu ficaria com medo. Porque se a mulher que ele casou com ele bate assim, imagina o que ele vai fazer comigo. Ok. Depois ele disse, não, calma, vamos fazer de conta que ele a ti trata bem, te cuida bem, mas tu vês ele sempre a agredir a tua mãe. O que é que tu dirias para a tua mãe? Ele me disse, muito seriamente, para se divorciar. Oh, interessante. Para se divorciar. Porque muitas das vezes os filhos, nessas situações conflituosas que a família passa, que o casal passa, que os pais originam, muitos observam e veem. E eles pensam sobre. Então, nesse quesito, a separação dos pais, até o filho vai encarar aquilo como liberdade. Porque imagina, o meu irmão disse, eu diria para minha mãe se divorciar. Porque ver sempre aquela situação dentro do lar seria uma situação originadora de trauma para até o próprio filho. Poxa. Exatamente. Então, é muito relativo a questão de trauma nos filhos após a separação, mas há uma parte aqui que o Mariano mencionou sobre a adaptação posteriormente, quando tem um padrasto já envolvido, Exatamente. o filho a ser obrigado a chamar de pai. Eu, pelo menos, acredito que essa nomenclatura de pai não deve ser algo que deve ser obrigado à criança. Ok. Se for obrigado, começam também os problemas. Eu acho que, a dada altura, os pais precisam ter maturidade mesmo para lidar com as situações de separação. Por isso é que muitas das vezes nós recomendamos que eles procurem profissionais para saberem, afinal, está a acontecer isso, para que recebam um direcionamento mais assertivo do que se fazer. Oh. Porque com um profissional, com certeza, essa nomenclatura de pai, ele vai aconselhar, não, o teu filho tem que chamar de pai quando ele sentir que realmente Desempenha as funções de pai. não deve ser algo que ele deve ser obrigado a. Ok. Porque essa obrigação pode realmente também depois gerar muitas outras consequências. Exatamente. A nível emocional e comportamental. Pois. E vai já falar dessas consequências do ponto de vista comportamental. Sim. Doutor Crisóstomo, a questão do divórcio aqui em Angola, os tribunais de facto protegem mesmo a mulher e o filho? Ou então quem tem mais dinheiro na relação é que ganha essa disputa de separação? Olha,
quanto mais o homem tiver dinheiro, a mulher ganha. Na verdade, o como assim, doutor? o Não seria ao contrário? o que é que sucede? Na verdade, o nosso ordenamento jurídico, pois a nossa lei, Boa. o nosso Código de Família, pese embora é ultrapassado, é de 1988, e nós temos realidades assim já muito diferentes. Pois. O Código de Família vem mais para proteger a mulher e os filhos. O primeiro foco é a estabilidade familiar. Agora, Pois. no caso de desestruturação familiar, ele vem mais para proteger aqueles que são tidos como fragilizados. A mulher e A o filho. separação, que é a mulher e o filho. Então, o que é que sucede? Há que frisar que existem duas maneiras de divórcio. Quando não tiver filhos no relacionamento, suponhamos, né? O divórcio é consensual, até na conservatória é possível. É possível, não precisa ir para o tribunal. E normalmente, no âmbito do direito da família, vai-se a tribunal quando, sobre a relação litigiosa, temos menores. Para salvaguardar o direito dos menores. Aqueles direitos dos menores é que são salvaguardados pelo tribunal. Por isso que há pessoas que casaram-se, não tiveram filhos, e você ouve, depois de 3 meses, olha, já me divorciei. Você pergunta, diz, olha, a mídia tem dito que o processo de divórcio é caro, é demoroso. Não. Agora, quando tiver filhos, porque aí tem que se tutelar, e aí discutem-se quem fica com a residência, quem fica com aquilo, e que, por regra, é a mulher. Não tem. Pode falar, doutor. Também tem uma questão, mas não depende. É assim. O doutor afirmou alguma coisa, uma questão que eu acho que precisa ser clara, que durante o divórcio, quanto mais o homem tiver dinheiro, menos protegido ele será. É tendo em conta o critério dos interesses. O interesse aqui é da minoria, ou melhor dizer, dos mais desprotegidos, que são os filhos e a mulher. Suponhamos que a guarda. Temos várias modalidades de guarda. Temos a guarda única, a guarda em separado. Sim. Temos a guarda única, a guarda em separado e também temos a guarda conjunta. Boa. Certo? Que a guarda conjunta não é muito vigente no nosso ordenamento jurídico, é muito brasileiro. O que é que sucede? Normalmente a guarda é atribuída à mulher. A mulher só lhe é retirada a guarda se for uma pessoa indigna para a formação dos filhos. Só por isso. Mas por regra, a mulher é que fica com os filhos. Então, quanto mais dinheiro o homem tiver, mais a mulher sai a ganhar. Por quê? Porque a mulher fica com a pensão. E aquele direito dos filhos, quem é administradora também é a mulher. Então, a mulher fica com o direito dos filhos e com o próprio direito. Certo? Então, quanto mais dinheiro o homem tiver, mais a mulher sai a ganhar. Agora, vamos naquelas outras situações em que existem homens de má fé. Eles vão inventando circunstâncias sobre a mulher. É sobre essa questão E que depois a guarda não fica com o homem, não fica com a mulher, e fica com um parente mais próximo em que se calhar tenha uma conduta condigna. Okay. Eu só estava para tentar rebater essa questão. Você ficou... Não, ficou esclarecida. Okay. Ficou esclarecida. Agora sobre... Eu gostaria de tocar num ponto quando a separação é libertadora, porque eu ainda nem falei sobre isso, Quando é libertadora para o próprio casal. Não, quando é geradora de trauma para o próprio casal, é que eu não falei. Exatamente, falou-se já da liberdade. Sim, da liberdade. Agora, quando é geradora de trauma para o próprio casal. Exato. Muitas das vezes, em alguns casos, existem indivíduos que relacionam-se com pessoas que possuem dependência emocional. E percebam, normalmente quando a separação vem apenas de um dos lados, pelo menos eu estou com o Dr. Crisóstomo, para ele está tudo bem, mas eu decido que não quero mais, está a ser tóxico, estás a me sufocar, estás a me controlar muito, então eu não quero mais. Então vamos ter um divórcio. Muitas das vezes, pelo tanto que eu significo
para o Crisóstomo, às vezes pela dependência emocional que ele desenvolveu em relação a mim, já não se imagina mais sem mim. A separação desse âmbito será geradora de trauma para quem? Para o Crisóstomo. Para mim. Por quê? Porque ele já não vê a vida sem mim. E dentro desse fórum, ele vai ter muitas dificuldades em confiar em outras pessoas. A nível de estabilidade emocional vai cair muito. E ele, ao se relacionar das próximas vezes, terá muito receio, vai estar sempre com um pé atrás por causa disso. E isso pode afetar a vida dele social, claramente, a vida social, a vida religiosa às vezes. Eu digo, olhem, eu também escrevo muito sobre o amor. Opa. E eu recebo várias mensagens no meu Facebook. Eu digo que uma das áreas que mais afeta atualmente as pessoas é a área amorosa. Nós às vezes pensamos que é só trabalho, é só não ter dinheiro, mas acreditem, as pessoas estão a cair em depressões tremendas e profundas, medos de tá a assimilar pouco na escola. Eu digo, Mas o amor próprio não é o analgésico. é isso, mas às vezes, por quê? Por não terem essa inteligência emocional que nós falamos muito, maturidade emocional para lidar com essas adversidades, muitos acabam caindo no poço do trauma. E isso afeta a vida social, vida religiosa, vida, mais que vida profissional e por aí fora. Percebemos. Nós temos aqui uma situação meio prática. Sim. Né? E vamos aqui levar a perspectiva do impacto nos filhos. Sim. Vejamos, durante os nossos pais fazem hoje 50, 60 anos de casados. E os pais dizem, nós aguentamos muita coisa. Esse aguentar referem-se às vezes à surra, referem-se a muitas situações. As nossas mães Isso. né, aguentaram muita coisa e por isso estão casados até hoje. E aqui na nossa sociedade, principalmente o Ambo, o número de casados está a aumentar. De tal forma que o número de casados está a aumentar. O número de divórcio está a aumentar duplamente. Isso. E na verdade, as causas são várias. Agora, quanto ao impacto dos filhos, é melhor que o casal aguente neste casamento, mesmo com surra, mesmo com algumas situações em prol do bem-estar dos filhos, ou melhor separar para ter, de facto, se calhar um lar feliz? Né? No vosso ponto de olhar, Dr. Crisóstomo, começamos por vós. Né? Para que os casamentos durem, têm que aguentar surra e outras situações para prevenir o bem-estar dos filhos, porque chega uma fase do casamento, eu quero acreditar que não é só por vocês os dois, é pelas crianças, é pelos filhos. Como é que nós podemos gerir isso? De chegar a essa fase que os vossos sentimentos já não importam. E chega mesmo essa fase... É complicado. Tá bem. Na verdade, essa fase chega. Na verdade, essa fase chega. E é conforme a doutora Dio acabou de mencionar. Bom. Precisa-se de maturidade acima da média. Precisa-se de sabermos gerir muito, mas muito bem as nossas emoções. Porque, na verdade, às vezes os conflitos não são nada menos provocados por falta da nossa fraca preparação. E que a preparação é constante. Nós, às vezes, pensamos que nós somos... por sermos imagem e semelhança de Deus, pensamos que nós somos seres transcendentais, que logo que aprendemos uma vez, aquilo mantém-se para a vida toda. Tem um filósofo pré-socrático, quando lhe perguntam do homem, ele disse: o homem é um vir a tornar-se, o homem nunca é. O que é que sucede? Ele usa até a teoria da correnteza d'água, que pelo mesmo rio nunca passa a mesma água. Então, as pessoas depois ficam estagnadas, entram no conformismo dentro do relacionamento. Então, vão criando aqueles conflitos porque a sociedade nos traz realidades novas. Então, o que é que sucede? Quando há violência doméstica, resistir ou aguentar pelos filhos. Primeiro tem um diálogo.
Eu aconselharia e aconselho sempre primeiro o diálogo e tantos outros Tem que mecanismos. aguentar ou não, doutor? Sendo... Epá, na verdade tem que aguentar um pouco, não é logo na primeira instância separar. Como assim, doutor? Tem que Explica. aguentar um Sim, pouco. tem que aguentar um pouco. Por quê? Porque existem situações reversíveis. Existem situações reversíveis. Porque às vezes é o quê? A violência é fruto de um ciúme descontrolado. O que é que vai acontecer? A Dio, te deu aqui um exemplo, eu vou usar o mesmo. Eu estou com a Dio. Ela é uma pessoa linda. E sai sempre bonita, esbelta. E várias vezes eu tenho ouvido elogios e as pessoas nem sabem que ela é minha mulher. Só que em contrapartida eu encaro mal esses elogios. Há um bocadinho de falta de confiança pela minha mulher. E do nada, quando a Dio chega em casa, eu tento lhe dar um beijinho, ela só está mal disposta e vai diretamente para o quarto e eu penso logo, recusou o beijinho, acho que preparou-se para alguém, esteve com alguém, acho que o meu toque já não faz sentido. Porrada com a Dio. O que é que vai acontecer? O aguentar um bocadinho é a Dio, pelo menos ter aquela paciência de dizer assim, mas amor, você nunca foi agressivo, você foi o mais carinhoso do mundo. O que é que se passa? Já me bateste 2, 3 vezes. Eu vou lhe dizer assim, você está me passando a perna. Ela vai dizer, não, nunca aconteceu. E depois eu vou entendendo que, na verdade, isso nunca aconteceu. Então, a paciência que se teve conseguiu resolver o nosso conflito. Por isso que primeiro vamos passar pelo diálogo. Agora, quando o diálogo já não resolve, as melhores explicações, os melhores conselhos não resolvem, aí é que devemos partir para o divórcio. Porque a sociedade atual entende muito mal. As pessoas entendem assim, o número de casamento está crescente e o divórcio de igual modo. As pessoas entendem assim, a minha parceira errou uma vez, acabou. O meu parceiro fez aquilo que eu não gosto que lhe avisei por uma vez, acabou. Por isso que as mais velhas às vezes falam de aguentar e no princípio eu disse que o relacionamento, o casamento é um conjunto também de sacrifícios, não de só boas coisas. Porque nós vamos... Permita-me só. Este sacrifício que fala, doutora, não consegui ficar um pouquinho a compreender, mas eu percebi a visão que o doutor traz. Não é? Este sacrifício, doutora, sinto que quer falar, né, sobre isso. É aguentar ou não, na tua visão? Na minha visão... Bateu uma vez, como falou o doutor, né, como advogado, bateu uma vez, ainda aguenta um pouco, a segunda, a terceira, a quarta... Não pode Qual é a tua visão? E, relacionando aqui com o impacto que isso tem aos filhos. Para os filhos, seria melhor ver os pais a lutarem todos os dias ou verem separados e estar felizes nestes moldes? Exatamente. Primeiro é que vou aqui mencionar algo, o Dr. Crisóstomo disse que a violência vem em função do ciúme, sempre. Não, nem sempre. Trouxe só o exemplo do ciúme. Então percebi okay. mal. Certo, Era certo. mesmo já para dizer que não. Às vezes existem homens que já são mesmo agressivos e às vezes por mínimas coisas, mínimos erros, ou fizeste uma comida salgada e vai para cima de ti. Então, exatamente. Agora, sobre essa questão da violência, não é aguentar, porque os sinais são dados. Esse não aguentar não significa que eu digo que tu vais logo, bateu-te uma vez e vais já para o divórcio, né? Okay. Não é para o divórcio. Mas seria conversar, mas procurar já ajuda. Estamos a falar de violência doméstica. Violência doméstica, sim. Bater é uma violência doméstica, doutor. Exatamente. Tocou no rosto da esposa, que de facto por lei é crime. Mas ainda assim há essa questão na nossa sociedade. Nós verificamos hoje, as nossas mães, por exemplo, há várias situações que vemos, a mãe foi batida, mas vai queixar na polícia, a própria mãe que diz, não, deixa só. Vamos só aguentar. Sim. E trazendo aqui essa realidade, com o impacto que isso tem nos filhos. Os filhos, claramente que... Só que isso vem... O Dr. Crisóstomo falou de algo que é realmente real. Okay. Existem situações que podem ser reversíveis. Existem homens que são agressivos, mas depois que procuram ajuda e percebem a gravidade do assunto, param mesmo. Okay. Eu já presenciei situações do gênero. Mas existem alguns que não. E essa aqui é a questão. Para casos em que a violência é mesmo muito acentuada, o melhor e o recomendável é separar-se. Por quê? Principalmente pelo impacto que terá para os filhos. Porque muitas das vezes o casal não se fazem bem entre eles, têm as suas
irregularidades, mas eles, para os filhos, são boas pessoas. Então é melhor que eles estejam separados a cumprir com as suas responsabilidades para os filhos do que juntos e fazerem com que os filhos criem a ideia de que este é o modelo de amor. Porque, olha, eu já ouvi relatos de alguém que presenciava violência doméstica dentro de casa e ela dizia que na cabeça dela esse era o modelo de amor que existia. Que se um dia ela tiver um relacionamento dentro de casa, porque as crianças pensam muito. E imaginem, as crianças são boas, excelentes observadoras, mas péssimas intérpretes. Então elas vão observar e vão interpretar segundo aquilo que veem. E se o pai e a mãe, que são as figuras máximas para os filhos cá, aqui na Terra, né? Até eles veem isso sempre no dia a dia, a violência, eles vão imputir este modelo de amor, vão ter a ideia de que afinal é assim, afinal tem que bater, é isso que ocorre. Então isso pode, até não é pode, isso gera trauma. Então o melhor nessas circunstâncias é separa, minha irmã, separa. Meu irmão também, se não te respeitam, separa. Desculpa, eu queria só referir uma coisa aqui. Estávamos a falar da violência doméstica. É assim, tanto o homem como a mulher, na violência doméstica física, normalmente as vítimas são as mulheres, mas na violência doméstica psicológica, as vítimas são os homens. Exato. É que na verdade dificilmente trazemos isso acima. Exatamente. É que existem homens que dentro do relacionamento sofrem sérias agressões psicológicas. Sérias agressões psicológicas. E que na verdade, desculpa, vou só lhe roubar um tempo. E que na verdade, às vezes a sociedade não liga. A sociedade não liga. Porque nós fomos educados, você é homem, você é forte. Que te destrói se te tirarem um braço ou um pé. Palavras não te destrói. Então, e às vezes isso também tem sido a causa também de uma boa percentagem de divórcio, conforme já frisou a doutora Dio no princípio, porque há homens que sofrem agressões verbais dentro do lar. Você já imaginou você sair de casa 5 horas, estás a voltar 18 horas, mensalmente consegues o teu 100 mil para sustentar a tua família e a tua mulher diz que você não faz nada, você é nada. Isso é uma tremenda agressão que às vezes pode nos levar ao suicídio. Exatamente. Não será porque a nossa sociedade parece que ainda considera o divórcio um tabu? Parece que a nossa sociedade angolana divorciar, se por exemplo houver divórcio, para o homem pode ser liberdade, mas para a mulher dizem que fracassou no lar. Esta é a expressão, uma fracassada no lar. Exatamente. A nossa sociedade está mesmo preparada para esta questão de divórcio. Se nos mandam aguentar é porque dizem que não podem separar a nenhuma circunstância. A nenhuma circunstância. Exatamente. Esta perspectiva, estas visões são corretas ou como é que são os vossos pontos de olhar quanto a essa questão? Essa questão é uma das principais geradoras de aceitar e permanecer em relacionamentos tóxicos. Essa visão que nós temos socialmente de que você casou e não deve separar por nada. Olha, eu tinha uma amiga e ela já teve 3 maridos, mas foi porque pelo facto de que ela no primeiro relacionamento, isso também é azar dela, estava a escolher mal, mas ela estava sempre a conhecer homens agressivos mesmo. E quando ela veio conversar comigo sobre isso, eu fiquei muito feliz pela coragem dela, porque imagina, era o pai do filho dela e ele era agressivo. E ela relatava as situações de agressão à família. Ele dizia, aguenta só, você não pode, tens que aguentar. Mas ela me disse, olha, Diosane, eu sabia que um dia ele ia me matar, se eu me mantivesse lá.
Pois. E ela teve a coragem de, ainda assim, com os familiares ali dizer aguenta, aguenta, aguenta. Só que não são os familiares que estão a viver o que você está a viver. Pois. Não são eles que estão a apanhar a surra que você está a apanhar. Não são eles que estão a vivenciar as consequências que os desrespeitos causados têm e geram em ti. Então, e muitas das mulheres e muitos dos homens também, né, acabam por causa dessa construção social que nós temos, que não devem aguentar, não podem separar-se, se mantêm nesses relacionamentos. E olhem, só já para acrescentar para os homens, isso então está a gerar AVC. Muitos estão a ter AVC também. São essas questões, estou a vos dizer. Este ponto é interessante e nós precisamos refletir sobre isso. E estamos aqui, nós agradecemos de facto vós que sois especialistas, e já na cena de agradecimento queremos de facto também agradecer aos nossos parceiros que nos têm prestado serviço para que de facto possamos funcionar da melhor forma possível. Falo de facto da Odontofarma, falo das Mentes Livres e a EFIS, né? Estúdio EFIS, que nos tem de facto cedido condições técnicas e para que de facto estejamos aqui todos bonitos do ponto de vista técnico para funcionar. Mas para entrarmos então no outro ponto e respondermos aqui às questões do pessoal que nos está a acompanhar, pois é um tema muito de calibre e importância. O reflexo da sociedade, o reflexo do homem depende muito do lar onde cresce. E os mais velhos dizem, só tem duas coisas que podem movimentar um homem: a mãe que tem, os pais que tem e a mulher que casa. Isso. Essas são as duas ferramentas que fazem com que o homem viva e faça crescer de facto a sua sociedade. Doutor, tem aqui o promenor da infidelidade. A infidelidade hoje tem sido uma das ferramentas fundamentais para o divórcio, para usar como divórcio, ou então é mesmo uma questão de caprichos de ambas as partes? Doutor? Infidelidade, pois que de facto pode ser uma das causas do divórcio, ou é apenas capricho para que os homens utilizem né, como fonte de separação? Ok. Capricho por parte das mulheres, para os homens como fonte, para encontrar um fundamento para divorciar-se da mulher, como não quer dizer que fulano acabou, então vai trair para ser pego e depois a mulher vai tomar essa decisão. Uma coisa que nós devemos ter atenção, nós nascemos dentro de um meio em que a cultura é conservadora. E a nossa cultura conservadora, ela prezou sempre no princípio da manutenção e perpetuação dos lares. Okay. Dentro da nossa cultura, isso é que foi mantendo. E um outro dado quanto às infidelidades, e principalmente que são levadas a cabo aos homens, muita coisa tem a ver com a natureza do homem, não a natureza humana, a natureza do homem. Na verdade, creio eu, todo homem por natureza é caçador, é predador. Como assim, doutor? Predador, estamos a referir esse ponto de vista, para sermos diretos, todo homem caça mulheres, é isso? Todo homem caça. O instinto natural. A minha parceira ultimamente disse-me assim. Ela também, em contrapartida, é psicóloga clínica. Certo? Ela disse-me assim, não existe leão convertido. Tu podes tirar o leão da selva, lhe levar para a cidade e lhe alimentares de batata doce. O dia que ele ver uma carne suculenta e sangrenta, vai atrás da carne, porque ativa o instinto. Então, é conforme disseste, às vezes a mulher que nós temos nos ajuda consideravelmente a sabermos equilibrar e evitar esse instinto. Porque o homem é um animal que a mulher tem que saber domesticar. Se a mulher não saber domesticar, ele será exclusivamente natural. E a natureza do homem é esta. Porque eu desafio consideravelmente sociólogos e psicólogos e até moralistas das igrejas. Podemos realizar um inquérito com os dados protegidos. Se perguntarem
a 100% dos homens, se a lei divina e a lei humana desse a possibilidade e a sociedade em si aprovasse a poligamia, a nossa realidade, eu vos garanto que 95% dos homens iam optar pela poligamia, pela natureza dos homens. Podemos até aqui fingir ser os politicamente corretos, moralmente corretos, mas é assim, pela natureza, os homens são caçadores. Então, o que é que vai suceder? Há mulheres que não entendem esta natureza e não entendendo essa natureza, não conseguem ajudar os seus parceiros. Como é que uma mulher deve ajudar o seu parceiro? Exatamente. Saber conter esse instinto natural do homem. É como o instinto protetor da mulher. Exato. Por isso que os homens às vezes reclamam, porque às vezes a mulher sempre quer adotar um familiar, um primo. Isso é um instinto da mulher, proteção, como mãe. E o homem, pelo instinto provedor, caçador, então ele pega este lado aqui. Então, por isso que vão surgindo muitas infidelidades. É a falta de ajuda entre parceiros. E eu aconselho a doutora Dio e o pessoal que está aqui a nos acompanhar, ajudem os vossos parceiros para que eles sejam fiéis. Porque na verdade será assim, a regra é essa que funciona. Ele vai fazer e não vai dar bandeira. Ele vai fazer e não vai dar bandeira. Há uma questão aí que não sei se estou a perceber mal. Perdão. Quer dizer, o doutor está a afirmar, e eu vou passar essa pedra à doutora, que por natureza o homem é infiel. Esse ser predador é por natureza infiel e a fidelidade do homem só começa a existir por uma gerência da mulher, doutora Diosani. É verdade esta afirmação do doutor? E é uma afirmação interessante. É muito interessante. É interessante. Eu concordo que os homens sejam sim caçadores. Quer dizer, infiéis. Não. O ser caçadores não é infiéis, Opa, exatamente. É na ideia de que homens vão atrás de mulheres. É essa a visão que eu trago. Okay. Homens vão atrás de mulheres. E para essa questão aqui de infidelidade, eu diria que realmente é muito... Nós sabemos que os homens são movidos por aquilo que veem. Ok. Aquilo que veem. E isso dificulta muito, se nós formos pensar mesmo já na lógica, dificulta muito o seu processo de fidelidade. Porque, por exemplo, ele vai ver uma mulher bonita hoje aqui, vai ver outra mulher bonita hoje ali. Só que a questão que entra, eu acho que não é tanto pela mulher ajudá-lo, mas parte da sua própria decisão. Porque, imaginem, existem homens, Crisóstomo, existem homens que têm mulheres belas, admiráveis, mulheres intelectuais, mulheres que cozinham bem, apresentam-se bem, dão-lhe sexo, tudo. Mulheres perfeitas. Perfeitas. Okay. Mas ainda assim, o homem trai. Okay. Então, eu acredito que a questão aqui prepotente não é sobre tanto as mulheres ajudarem o homem, mas a decisão de não trair parte do próprio homem, de dizer não. Porque é aquilo que eu disse, ele claramente vai ver uma mulher bonita, os seus instintos naturais serão ativados, ok. Mas a parte de dizer, olha, para mim não, porque é consciência, nós temos mente para isso, para decidir. Então, eu fico com a ideia de que a decisão por parte do próprio homem é extremamente preponderante para evitarmos os casos de infidelidade. Há dois pontos aqui, doutor. Quer dizer, o doutor afirma que por natureza o homem é infiel, ou seja, é predador. Por ser predador, está 99%, vamos supor, tem mais chances, sim, de trair. Exatamente. E tem essa questão aí que a doutora Diosani traz, que tem a ver com consciência do homem, tem a ver com posicionamento. E na sociedade diz-se sempre que um homem apaixonado e com consciência vê outras mulheres como um homem. Tem essa prerrogativa que muita gente diz. Exatamente. E que traz à tona, no fundo, este discurso que tem a ver com posicionamento. Mas o doutor diz que aí, que por experiência, talvez... O seu moderador pode repetir, um homem...
diz um homem apaixonado vê as outras mulheres como um homem. Yeah. Diz assim no comum. Isso tem, no pano do fundo, traz essa responsabilidade individual, será? É assim. Vivência. Existem 4 dimensões em que a pessoa vive. A dimensão psicológica ou emocional, a dimensão social, a dimensão espiritual e a dimensão racional. Ok. Certo? Grandes filósofos chegaram ao consenso que é bom que o homem viva segundo a dimensão racional. E eu refuto isso e digo assim, é bom que o homem viva sobre as 4 dimensões para saber equilibrar. Porque digo isto porque eu disse às mulheres a ajudarem, porque vejamos, eu vou trazer aqui um exemplo antigo em que as pessoas já não aceitam e ninguém quer submeter-se a isso. Os nossos pais antigamente adotaram a definição do homem como o exclusivo provedor da família. Sabes, era para o quê? Era para o homem ficar tão ocupado e atarefado e olhar pouco. E quando chegar em casa, simplesmente apreciar o que tem à disposição. Certo? Interessante. O que é que sucedia anteriormente? O homem, por ser provedor, ele ficava tão focado no trabalho, na satisfação e manutenção da família, em que não tinha tempo para encarar as árvores ambulantes a diversidade que a natureza atualmente nos oferece. Okay. E em contrapartida, as mulheres cingiam-se na educação e encaminhamento dos filhos para evitarem ouvir muito. Atualmente, se pegarmos aqui o gráfico de traição, eu acho que daqui a mais 3 anos, ou 2 anos, ou 5 anos, a percentagem das mulheres vai subir, mas estranho. Vai subir por quê? Porque atualmente o meio é muito aberto, tudo chega aos ouvidos das mulheres, porque os homens são movidos pelo que vem e as mulheres são movidas pelo que ouvem conforme são tratadas. E o que é que vai sucedendo? O que vai sucedendo é que atualmente os homens falam muita coisa para as mulheres. Falam muita coisa para as mulheres. E isso vai dificultando, na verdade, os próprios relacionamentos. Então, é natureza. E eu não retiro o que eu disse. É mesmo natureza. Agora, se a mulher ajudar o homem neste quesito a não lhe deixar muito distraído, o homem não terá possibilidade de olhar muito. Porque o que é que vai sucedendo? Na sociedade, eu às vezes saio da minha casa, eu olho muitas mulheres bonitas. O que ele faz não trair e não ir nessas mulheres? Porque aí deixar o segredo. Assim, para que nós assim, possamos então. Compreender. A primeira coisa que me faz não trair é o medo de ir ao inferno. Okay. A primeira coisa, o medo de ir ao inferno. E depois, quem é a minha parceira para mim? Quem é a minha parceira para mim? O que é que ela tem feito por mim e em prol da nossa família? E essa é a ajuda a que eu me refiro. Porque na verdade é assim, Dio. Tu podes ser uma mulher bonita, tu podes ser uma mulher, tu podes ser uma mulher bonita, tu podes ser uma mulher gostosa, porque há diferença de bonita e gostosa. Podes ser uma mulher bonita, podes ser uma mulher gostosa, podes ser uma mulher inteligente, mas se não fores uma mulher sábia, que sabe edificar o seu marido, ele vai mesmo te trair, porque ele vai sentir uma coisa, aquele conforto que uma vai lhe proporcionar e ele vai olhar por isso. Agora, o que é que vai suceder? Você vai querer me dizer assim, não, olha, as pessoas perfeitas não existem, as pessoas vão falhando numa e outra coisa. É que, na verdade, nós devemos saber aperfeiçoar naquilo que temos de menos. O que temos de pouco já é natural, aquilo flui. Agora, o que temos de menos é que vamos aprofundando para sabermos manter o nosso lar. Mas o homem é caçador por natureza. E se as mulheres ficarem distraídas, ele vai mesmo buscando outras presas. Às vezes, não para ser a refeição cotidiana, mas é mesmo só para diversificar a cadeia alimentar.
Doutora, É. afirma uma questão muito, muito forte. Não, porque Mas- é a mas verdade, eu acho- é a eu acho- verdade, eu é a acho que verdade. Exatamente. Seria um Estou a bom sentir tema a para adição. um próximo podcast. Vai porque nos isso levar é- muito tempo, vai nos Exatamente. levar muito Sim, tempo. porque- Tem aí alguns minutinhos só para essa questão. Exatamente. Porque uns eu, uns 2 minutinhos. analisando a perspectiva do doutor, eu sinto que existe uma contradição. Porque imagina, primeiramente falamos que é algo instintivo do homem, né? Ok. É algo instinto do homem. Mas posteriormente o doutor diz que se o homem tiver uma mulher que o ajude, porque tu deste exemplo, tu podes ser maravilhosa, mas às vezes não és sábia. Certo. Às vezes não és sábia. Então, por tu não seres sábia, o homem vai te trair. Por tu não seres sábia. Porque eu apresentei a perspectiva no âmbito de decisão. E para mim se mantém. O homem, sim, é predador por natureza, mas a decisão dele é que conta nesse processo de fidelidade. Só que o doutor diz que a mulher é que influencia, porque imagina, se a mulher é maravilhosa, mas não é sábia, o homem vai te trair. Então, se tivermos que ver nessa lógica, então a essência da traição não seja totalmente pelo facto, ou seja, não seja totalmente instintiva. Se Doutora, nós formos nessa lógica. desculpa só. Em psicologia, a doutora falou do id, o ego e o superego. Superego, exatamente. Os impulsos naturais e depois as regras de convivências para amenizar aquilo. Então, o instinto no homem já existe. Agora, a mulher tem que ser para o homem o conjunto de regras para regular o instinto. Como o homem tem que ser o conjunto de regras para regular os instintos também da mulher. Então, não regulados esses instintos, eles acabam por sobrepor as regras, às vezes já aprenderam. Por isso que eu toquei na dimensão biológica. Isso. E principalmente, a dimensão biológica, a dimensão psicológica ou emotiva e a dimensão racional, essas é que influenciam consideravelmente nisso. Então, se você não conseguir ser reguladora do teu marido e o teu marido não conseguir ser teu regulador, automaticamente vocês um dia acabam por cair. Por exemplo, é só para pegar o ponto. O doutor aqui está a dizer que a mulher é responsável Do marido. E o marido é responsável da Ou mulher. seja, eu sou responsável, sou a principal, nos casos de traição a nível social que nós temos, dentro da nossa realidade social, Exato. a mulher é a principal causadora da traição. Não é a principal Vamos- causadora. vamos- A natureza já existe no homem. A Vamos mulher perceber, doutor, é vai- responsável. Vai já trazer Então a principal responsável é a mulher. Certo. Vai já trazer à tona esta. Na verdade, um tema para não fugirmos É verdade. daquilo que é o nosso foco, né? E que falamos aqui de facto de traição como sendo a base, uma das bases né, que leva ao divórcio, e sendo este a causa do desajuste social. Então queremos aqui então levar a nossa sociedade, não falando propriamente do divórcio. Exatamente. Tem aqui uma pergunta do nosso telespectador. Diz assim: atualmente as mulheres estão cada vez mais independentes do ponto de vista financeiro, e que este facto tem feito com que elas tratem o casamento como alguma coisa não muito fundamental pela independência financeira. Que impacto tem esta visão das mulheres para a contribuição do próprio divórcio para nós, né? Como advogado, né? Qual o impacto desta observação da independência financeira na construção do lar ou na destruição do mesmo lar? Tocando, dirigir em primeira instância da doutora. Ok. Para depois sem passar a problema. perdão Ok. doutora Crisóstomo. Isso é realmente verdade. Eu digo que uma das causas para que os índices de divórcio estejam acima é o facto de que as mulheres atualmente têm independência financeira. Porque eu acredito que, por exemplo, no passado, as nossas mães, as nossas avós, não tinham dependência financeira. Imagina, elas casavam-se, né, constituíam as suas famílias e muitas delas eram totalmente dependentes do marido. Bom.
E a ideia de separação, imaginem, porque no passado não era casamento no civil, doutor. Não era casamento no civil, era casamento tradicional. Então, essas leis de que salvaguardam os direitos da mulher, depois, lá não tinha muita aplicabilidade. Então, era assim, a ideia era essa. Se tu decidisses separar, tu vais sair daquele ambiente que te mantém, que te sustém. E muitas delas, por essas razões também, se viam obrigadas a se manter dentro do casamento ainda com situações abusivas. Ok. Por quê? Porque se eu sair não vou comer, não faço nada, não estudei, às vezes só vende. E atualmente nós temos muitas mulheres com independência financeira. Elas também trabalham, elas também pagam as contas. E isso faz, eu acredito que esse seja um dos fatores que faz com que elas tolerem menos os abusos dentro do lar. Ok. Porque ela sabe que eu, Qualquer momento qualquer vou sair momento daqui. posso sair, não vou morrer, vou continuar a comprar minhas coisas, eu trabalho, tenho meu salário e vou sair. E isso é realmente, aumentou os índices de divórcio, essa questão aumentou os índices, que é algo que eu digo que às vezes é mesmo, só se for por amor, realmente, é que uma mulher vai se manter. Porque atualmente, estás a me desrespeitar. Aí eu trabalho, tenho o meu dinheiro, então Ok. eu saio. O que tem sido uma causa fundamental, pelo facto da mulher sentir-se potente, mente suficiente, Isso. né, para ser suficientemente potente, abandona o lar e que de facto tem contribuído para esses traumas, não é? A questão desta dependência. Doutor Crisóstomo corrobora com esta perspectiva, ou seja, qual é o teu modo de olhar a quando da pergunta que a gente fez? E se corrobora, quais são qual deve ser a melhor posição que as mulheres devem tomar, o melhor posicionamento, não é? Qual deve ser a posição correta para se agir nessas situações? Caso corrobora, caso não, dê o seu ponto de olhar. Não, por acaso eu concordo com o que a doutora Dio disse, ou acabou de dizer. Exatamente. Estamos a ver isso. E ia passar um conselho para os homens. Deem dinheiro às vossas mulheres. Porque se ela pegar um dinheiro que não veio de ti, na primeira tentativa você vai para o espaço. E que na verdade o dar dinheiro não tinha que ser uma obrigação do homem, tinha que ser uma vontade que o homem tem que ter para com sua parceira. Eu, pelo menos, quando tenho dinheiro, dou mesmo todo o dinheiro na minha dama. E ela às vezes me pergunta, amor, vais como para o trabalho? Eu falei, eu vou me virar, não ficar triste. Então, tem sido um grande problema, tudo porque mulheres conseguindo, elas acabam por alcançar o nirvana, né? Assim, no âmbito espiritual, elas atingem o mantra, atingem um nível de espiritualidade interior que a porta daquele horizonte do tudo consigo, ela se abre, mas que na verdade tem sido uma ilusão por parte das mulheres, porque depois do amor nada importa. Elas vão separando-se pelos meios financeiros que conseguiram, só que depois sentem mesmo um vazio, porque depois o amor próprio não acaba por cobrir aquilo que elas precisam. Às vezes é um abraço de terceiro. E na minha ótica a minha teoria, não existe amor próprio. O que nós chamamos de amor próprio é um dever que cada um tem para consigo mesmo. Estar bem consigo mesmo, emocionalmente, fisicamente, dar bons tratamentos, senão cairíamos no... Eu não sei, doutoras, como é que vocês chamam o narcisismo, aquilo que vocês chamam que é psicologicamente... O narcisismo não é muito transtorno, mas cai mais para a psicopatia. Ok, então depois aquela psicopatia do narcisismo, de que eu vou me apaixonar por mim, eu sou o meu próprio amor. Na verdade, quando fala-se de amor, existe um terceiro, existe uma segunda pessoa a quem é encaminhado, a quem é canalizado o amor e de quem recebemos o amor. Então, quando se fala de amor, tem que ter sempre alguém. Dinheiro é simplesmente dinheiro, como a doutora Dio disse. Amem-se mais, conversar mais também, para que os vossos lares mantenham-se firmes, porque não há lar
sem conflitos, quer financeiros, quer emocionais e até conflitos biológicos. Quando uma das partes não está a conseguir responder à demanda, às vezes origina em reuniões familiares, uns até procuram um escritório de advogados. Nós temos recebido os casos, mas em contrapartida é mais ou menos isso. O dinheiro, as mulheres têm que ter mais um bocadinho aquela sanidade de equilibrar. Tem dinheiro, mas não desrespeite o parceiro. O amor deve estar acima de tudo. O dinheiro é para satisfazer as vossas necessidades como casais. Boa, boa. É na verdade isso que nós queremos. Para além de discutirmos essas as perspectivas, a gente trazer uma nova visão de se olhar, pois que queremos educar a sociedade, queremos transformar e mudar e ver de facto que a nossa sociedade vai crescer com essas posições. Agora, estava para dar um ponto de olhar de melhoria nestas vestes que as mulheres têm tido, né, têm se posicionado a quando da melhoria da condição financeira, sentir-se acima de todo mundo porque tem. Exatamente. Em gestos de conselhos. Exatamente. Em gestos de conselhos, eu diria que dentro dessa separação, das separações que são causadas pelo facto de a mulher ter um porte financeiro, sentir-se autossuficiente e não respeitar o marido. Nós tivemos aqui uma atividade em dezembro, né? E eu lembro-me que eu iniciei falando que as mulheres precisam inicialmente saber qual é a sua essência. Sempre. Somos seres humanos, mas somos seres humanos mulheres. E eu acho que, como mulheres atualmente têm estado no auge das suas carreiras, ocupam vários cargos, é importante saber separar a mulher que tu és dentro do teu ambiente de trabalho e a mulher que tu vais ser dentro do lar. É esta a recomendação. Porque o porte financeiro que nós temos, o respeito que nos é dado, às vezes, no local do trabalho, lá tu és chefe, tu tens os teus subordinados, mas em casa tu tens um marido. Okay. E nós devemos respeito aos nossos maridos. Respeito. Porque tem até essa questão de que nós vamos falar, né? Sofre violência doméstica, enfim, tu às vezes até nem precisas desrespeitar, é só seguir os caminhos necessários para tu te livrares dessa violência doméstica sem necessariamente tentar inferiorizá-lo, porque às vezes quando tu entras no bate-boca é que advêm outros problemas e outras complicações. Então, a recomendação é essa, saber separar mulheres. Dentro do local de trabalho, és uma pessoa, és chefe, tens dinheiro, ok, mas dentro de casa tu és uma mulher, és uma esposa, és uma mãe, és uma auxiliadora. Então, enquanto a perspectiva, se as mulheres adotarem esta perspectiva, claramente que teremos pouco índice de divórcio para o quesito desrespeito da mulher para com o marido por causa de condição financeira. Boa. Ficamos felizes por essas palavras. O que se quer é proporcionar a maior satisfação social e felicidade para as pessoas. Pessoas essas que de facto estão em um meio estão em um lar. E na verdade o que se quer criar é conforto no lar. Isso. É que os lares sejam de facto felizes, para que possamos então ter uma sociedade feliz. Pois que o maior número de desavenças, temos pessoas que são desequilibradas sociais, é porque o lar está desequilibrado. Assim. Então queremos traduzir esta felicidade com compreensão, tal como disse e muito bem. Dr. Crisóstomo, como nós podemos equilibrar esta situação, evitando os traumas e tendo essa questão de liberdade e felicidade? Como podemos equilibrar essa situação, o divórcio não trazer tantos traumas na sociedade, não é? Como podemos equilibrar essa situação? Né? Sendo específico naquilo que é a vossa questão de advocacia e não só. Na verdade, eu começaria por parabenizar a doutora Dio pelo que ela disse. Se desse para te pagar para palestrar só para mim, te ouvir mais uma vez, eu faria isso. Okay. Na verdade devemos ter uma atenção. A liberdade deve ser exercida na responsabilidade. Pois. Liberdade na responsabilidade. Todos os casais, todos que perspectivam um dia casar-se,
qualquer pessoa que perspectiva manter um relacionamento com alguém, liberdade na responsabilidade. Bom. Por quê? Porque no exercício das nossas responsabilidades vêm consequências. E a sociedade pensa que consequências são meramente positivas ou negativas. Então, ao deliberarmos aquela que é a nossa vontade, tem consequências positivas e negativas. Então, a boa convivência e essa responsabilidade são os caminhos, é o que nós devemos pôr mão, que é para termos um divórcio salutar. Porque na responsabilidade você vai pensar nos transtornos emocionais que aquilo vai trazer para os teus filhos, vai trazer para as famílias, e o exemplo que você vai passar para a sociedade. Porque na verdade eu acredito que a doutora Dio é alguém que, pese embora às vezes ela não sabe, muita gente encara e vê ela como modelo. E ela até isso pode dizer assim: estou a expressar a minha vontade. O importante é o que eu sinto, mas está a destruir mentes. Exato. E conforme ela falou tão bem, ela construiu e edificou mentes. Ela renovou pensamentos sobre o ponto de vista daquela situação, de outras pessoas. Então, ao exercermos isso, devemos ter a liberdade, devemos ter a moral acima de tudo. E nós sabemos que o fim último da moral é o bonus faciendis mal evitando, né? Fazer o bem evitando o mal. Então, devemos fazer aquilo que nos dá liberdade, mas devemos fazer da coisa da maneira boa possível e melhor para evitarmos esses transtornos. Boa. Nós estamos mesmo no remate final do nosso programa. E nós queremos aqui agradecer para já também aos nossos convidados que muito estão a levar o conhecimento, agradecer aos nossos parceiros, não é? Odonto Pharma, Mentes Livres e o Estúdio é Fixe. E em gesto de palavras de reflexão e palavras para concluir, doutora Diosani, como psicóloga, não é? Como podemos evitar o maior número de divórcios possíveis e reduzir aqui o impacto negativo que esses têm proporcionado à nossa sociedade? Exatamente. Para o Dr. Crisóstomo, no início, disse muito bem, atualmente nós temos visto o número de casamentos a aumentar. E uma das recomendações é a decisão de casar é uma decisão muito séria, que não deve ser tomada no calor da emoção, não. Nós recomendamos que é necessário que vocês sentem, conversem sobre objetivos, quer ter filhos, não. Se provavelmente um for infértil, como é que vamos lidar com isso? Essas todas questões precisam ser analisadas antes do casamento. E depois, casaram-se e talvez por alguma eventualidade da vida chegaram num ponto que vocês sentem que já não fazem bem um ao outro e chegaram num estado em que são causadores extremos de conflitos emocionais num ao outro. Decidem separar-se. E quando não envolve filhos, é mais fácil porque vocês decidiram e vão sair. Agora, quando temos filhos envolvidos, é muito, mas muito importante que os pais sejam responsáveis e tenham maturidade para lidar com esta situação, para não gerar trauma aos filhos. O que é que nós recomendamos? Primeiramente, os pais devem ter a certeza da decisão. Vamos nos separar? Vamos. Não pode ser um vai e vem, não. Tomaram a decisão e ambos têm que ter maturidade para não passarem a ideia, ou pelo menos falar mal do outro cônjuge com os filhos. Quando a notícia for passada aos filhos, porque esse é um dos geradores de trauma. Às vezes a mãe vai reclamar com a criança, não, o teu pai também me trai, faz isso. E isso gera conflitos para o modo como o filho vai olhar para o próprio pai. Então é importante que o casal vá comunicar essa informação aos filhos, mas ressaltando aquilo que de bom já tiveram, já viveram, falando, olha, nós tivemos muito bem, vivemos momentos muito felizes, mas chegamos a um ponto que a mamãe e o papá, nós os dois, não fazemos bem um ao outro. E achamos que será melhor nós cuidarmos de vocês de forma separada. E aqui, ressaltando, este ponto é muito importante.
que os filhos não são os responsáveis da separação. Porque muitas das vezes as crianças acabam pensando que eles estão a se separar, deve ser eu. Eu ontem errei com o papai, então por isso ele não quer mais ficar com a mamãe. Então é importante que os pais deixem claro que os filhos não têm nenhuma responsabilidade nessa separação que vai ocorrer. E depois disso, dá espaço ao luto que vai existir. E depois que a separação ocorrer, tal como nós já dissemos anteriormente, o contacto após a separação, a relação. Não pode se dar o caso de... E nós vemos muito isso atualmente, muito isso. Quando o pai sai de casa, eles separam-se, a figura paterna deixa de se fazer sentir. Nós não falamos só no quesito dar dinheiro, pagar os cadernos, mas é no quesito presença. Okay. É importante que o pai e a mãe, mesmo estando separados, procurem ter momentos presentes e ser presentes na vida dos filhos, para que evitemos os traumas que, se todas as situações que eu acabei de mencionar não forem bem atentadas, não se tiver o cuidado com elas vão gerar traumas para os filhos que poderão ser carregados até a vida adulta e dificultar muito o seu processo de interação e estabelecimento de relações interpessoais. Boa. Muito obrigado, doutora Diocane, sempre a nos levar a pedestais intelectuais muito importantes. Queremos crer que a nossa sociedade, os nossos ouvintes nos estão a perceber. E doutor, palavras de reflexão. E para concluirmos de facto este ponto, né, o que é que de facto pode dizer como palavras conclusivas, como reflexões a concluir sobre o nosso tema, qual deve ser o melhor posicionamento queira dos pais, assim como dos filhos, e provocando mais um pouquinho este ponto. A doutora Diocane fez uma reflexão que não são os filhos os causadores dos divórcios, mas na nossa sociedade angolana tem tido essa questão aí do tipo, é o caso com a Diocane, encontro já ela com o filho, e eu não quero aceitar o filho, mas quero aceitar a Diocane. Então, muitas vezes, no lar, tem o filho do pai e da mãe, tem o filho da mãe e do pai, e isso tem causado um distúrbio nos nossos lares. Precisa causar um distúrbio, ou com uma conversa, de facto, pode passar, ou com um entendimento pode passar. Respondendo esta questão e fazendo aqui também os gestos de morrermos na nossa conversa. Certo. A princípio, se o ponto de vista me permite, eu queria fazer um apelo, tendo em conta a primeira questão que foi colocada. À vontade. Ministério da Família e Promoção da Mulher, INAC, peguem a educação, peguem o ponto de vista. Essa é uma das principais chaves para que não tenhamos divórcios conflituosos e que podem gerar traumas tanto para o casal como para os filhos. É uma iniciativa grande e eles bem poderiam fazer isso mensalmente, trimestralmente ou semestralmente ou anualmente, porque é a educação que molda os jovens para a sociedade. E a sociedade é feita por jovens. Os jovens serão os futuros pais que, por conseguinte, terão os futuros filhos. E depois, na verdade, tem um ditado em Umbundo que diz assim: wali kuminho chipa ambate lolo nan viaggio, wali kuminho mesa ambate lolo mango viaggio. Então, homem, mulher, quando entrares num relacionamento com alguém e pretendem unir-se pelo casamento ou com a união de facto, e aquela pessoa, na pendência de um relacionamento anterior, tiver um filho e uma filha, tens que ter a consciência de que estás a aceitar tanto a mulher e também o filho que ela já tem. Estás a aceitar o homem e a filha ou filho que ele também já tem. Com que então, os filhos não são culpados no fracasso do relacionamento dos pais. Os filhos são simplesmente meros participantes nesse quesito. Devemos ter a santa maturidade de sabermos olhar os filhos como filhos e de sabermos olhar os nossos parceiros como meros parceiros nossos. Devemos investir na educação dos nossos filhos, na educação das nossas famílias. Devemos também
investir naquela que é a consciencialização da sociedade. Isto dentro da igreja, dentro da escola, dentro de todas as organizações sociais que nós temos. É a base. Conforme dizia Nelson Mandela, né? A educação é a arma capaz de moldar uma sociedade. Boa. Ok. E é por isso que nós existimos, é por isso que estamos aqui. Educação, conhecimento em movimento. Nós chegamos até o infinito. Nós estamos aqui para debater temas que moldam. O apelo que fez, de facto, ao INAC, nós ressaltamos. Peguem aqueles que de facto moldam, transformam a nossa sociedade. Nós somos seres errantes, somos seres de facto que são limitados, perdão. Então, eu vou perguntar aos nossos convidados e para já agradecer a vossa presença. Tem uma questão que gostaria que vos fizesse em torno do nosso tema que não fiz e queiram muito responder ou falar? Não, eu na verdade acho que nós tocamos em todos os pontos importantes sobre o tema. Falamos de filhos, falamos dos pais, traumas. Então eu acho que para a nossa ceia de hoje estivemos servidos. A mesma questão faço ao doutor. Tem uma questão que gostaria muito que eu fizesse e eu não a fiz. Não, na verdade não tem. Nós ficamos felizes pela questão de sermos humanos e limitados, então por isso a gente fez essa... Desculpa, só para roubar o tempinho de antena Boa. do nosso moderador, um apelo. Tiveres problemas emotivos, tiveres conflitos dentro do teu relacionamento, mantenha calma, entre em contato com a doutora Deu ou entre em contato com o Dr. Crisóstomo Paulo Chipa, nas redes sociais você encontra, só não sei qual é a rede social que a doutora Deu usa e depois ela vai fazer chegar. Estamos aqui para ajudar, estamos aqui para contribuir no processo de formação, edificação e educação de um novo homem para uma sociedade nova, que é esta que nós temos. Estamos aqui com a educação, somos os parceiros assertivos para contribuir no teu processo cognitivo e na tua estabilidade emocional. Boa. Nós agradecemos e nessa deixa de seguir as nossas páginas, de se inscrever Educação com Capa, no Facebook, Instagram, todas as redes sociais. Sigam-nos, por favor, e estaremos de facto a levar até você o melhor conhecimento possível para que de facto possas alcançar outros pedestais do conhecimento ou da intelectualidade. E nós vamos agradecer aos nossos convidados, dizer que foi um tema interessante, Sim. Foi um debate, foi uma conversa produtiva e levamos, e a nossa sociedade compreendeu. Falamos aqui de aspectos de divórcio, trauma, felicidade e no final de contas queremos dizer que o mais importante é perceber que o teu lar pode contribuir ao desenvolvimento. Um lar desestruturado é uma sociedade desestruturada, pois que o homem faz-se no lar, a primeira educação faz-se no lar. Não existem lares sem problemas, mas o facto de teres problema no lar não significa que vai te levar a divórcio ou a brigas. Faço a ti uma pergunta. Consegues brigar com teu parceiro sem nenhum problema? E se não consegue brigar sem nenhum problema, por que brigar quando tem problema em vez de conversar? Aí, essas foram de facto também as reflexões que deixaram os nossos convidados. Conversa, o diálogo. E que a separação, se há necessidade de separar, que seja benéfica, que traga de facto condições suficientes para caminhar. Este é o nosso programa. Não sei se os nossos convidados têm mais uma palavra para finalizar, porque estamos a fechar o nosso programa. Antes que fechemos, não sei se tem uma palavra mais para que de facto possamos então terminar. Exatamente. Para fechar, a minha recomendação é casamentos... Pelo menos nós temos a ideia de que deviam ser eternos. Mas se chegar numa fase que vocês lutaram, fizeram de tudo que esteve ao vosso alcance para resolver e já não dá, pelo menos que essa separação seja libertadora e não gere trauma. Separem-se, mas com responsabilidade e não se esqueçam dos vossos papéis, caso tenham filhos, como pais. E teremos adultos excelentes. Boa. Doutor
Não se sinta enciumado. Esteja à vontade. Olha, na verdade, assim, em termos de conclusão, o casamento é como a morte, não se experimenta. Caso tiveres a oportunidade de seres um Lázaro, que Jesus vai te ressuscitar depois da morte, é melhor optares por uma negociação. Chame um advogado, chame uma psicóloga. Em conjunto, eles poderão te dar a melhor solução para que não tenhamos a sociedade destruída por intermédio das consequências que o casamento mal dissolvido pode causar. E em contrapartida, e em suma, é isso. E se calhar ia aproveitar, mandar aqui um beijo bem grande para a minha noiva, a minha mulher e o meu filho. E aproveitar, filho, pela primeira vez te mandei um ala na televisão, é? É sobre isso. Ok. Lares felizes, sociedade feliz. Isso. Doutora Diocane quer mandar também um beijinho. Eu vou mandar um beijinho. Parceiro, Eu vou mandar um beijinho pro meu irmão. Eu falei com ele, eu disse-vos que eu conversei com ele. Davince, meu irmão. Um beijo para ti. Boa, nós queremos agradecer especialmente a você que sentou, tirou um tempo para de facto nos ouvir, para aprender mais uma vez. Nos agradecemos, você é a razão da nossa existência. Outra razão também são os nossos parceiros, Odontofarma, Mentes Livres e o Estúdio é Fixe. De facto, este é mais um programa, e foi mais um programa Ponto de Vista, uma das ramificações da educação, conhecimento e movimento. Siga nossas redes sociais, eu sou José Mariano, estaremos juntos no próximo programa. Estamos juntos. Epa.